Inspira, respira e pira. Autocuidado para quem não tem tempo de se cuidar. Esse é o nome do livro que vai acontecer, que está se transformando, que está acontecendo a partir de uma jornada chamada Expresso do Autocuidado, que foi idealizado pela Dani Leite, Tati Leite, e que se juntaram e formaram a curadoria. Então, a curadoria, junto com mais 60 mulheres e outras artistas também, realizaram uma jornada de autoconhecimento de 21 dias. Autoconhecimento, autocuidado para quem não tem tempo de se cuidar. Você se identifica? Você tem tempo, todo o tempo do mundo para se autocuidar? Talvez não. Então, a Dani e a Tati, sensibilizadas com isso, por passarem também por essa dificuldade, elas se juntaram e formaram então essa jornada que aconteceu durante a pandemia, inclusive, com mensagens diárias para que em até 15 minutos diários as pessoas conseguissem terem um autocuidado mínimo. E essa jornada foi muito dirigida, muito direcionada para mulheres, principalmente as mulheres que têm filhos, que aí não vai ter tempo para autocuidado mesmo, a gente já sabe. Quem já passou por esse período de maternidade, ou quem está passando, sabe que a gente precisa estar muito atenta para realmente conseguir se autocuidar, e que é muito importante, mas nem sempre a gente consegue se a gente não se organizar muito, assim, não tiver o apoio também, né? Então, essa jornada que já aconteceu e que teve muita repercussão, teve muito sucesso, foi muito linda, a Dani e a Tati sentiram de transformar em livro. Por quê? Porque foi muito rico, né? E porque elas perceberam que realmente tem pessoas que precisam dessas sugestões diárias. E aí elas convidaram a Marina do Cadernicos. Vocês conhecem, gente? Marina faz lindos e profundos cadernicos temáticos e também outros livros ilustrados. Ela mesma faz a ilustração. E ela que então vai ilustrar esse livro que vai chamar Inspira, Respira e Pira. E tem esse nome também porque durante a jornada, a cada dia que tinham esses conteúdos, elas separavam 15 minutos, esses conteúdos levavam no máximo 15 minutos, em até 15 minutos, e tinham 3 momentos. Dentro desses 15 minutos tinham esses 3 momentos, que é justamente o momento Inspira, que é para você liberar a negatividade do subconsciente, que a gente é tão carregado, né? O momento Respira, que é para você exercitar a atenção plena e a presença, que é tão difícil e ao mesmo tempo tão importante nesse mundo com tantas distrações. E o terceiro momento era justamente esse momento Pira, que é para colocar para fora a energia, para libertar o que te oprime, o que te limita, e também para motivar e inspirar a criatividade. Então, em 15 minutos, elas conseguiram pensar em atividades para que quem aderisse a essa jornada conseguisse fazer isso, inspirar, respirar e pirar, e partisse para o dia, porque já de alguma forma um pouquinho mais bem autocuidada, né? Daqui a pouquinho quem vai entrar aqui para bater um papo com a gente é a Dani Leite, e eu preparei perguntas bem difíceis, vocês sabem como eu gosto de fazer perguntas difíceis, e para ela contar um pouquinho então como é que foi essa jornada, e também para falar um pouquinho dessa campanha. Então a Bomboal entra para apoiar a realização do livro. O livro vai acontecer, tem que chegar na meta, né? A gente está em campanha de financiamento coletivo do livro, ele já estava em campanha, a Dani e a Tati já estavam fazendo essa campanha, com o apoio da Marina também. E aí, quando eu vi essa campanha, eu falei, gente, mas e aí, vocês vão publicar o livro? Bel, a gente vai publicar o livro. Então vamos publicar pela Bomboal. E aí a gente entra, É um livro que tem um conteúdo maravilhoso, tá lindo, todo ilustrado. Quem quiser dar uma olhadinha pode ir na página da Benfeitoria, benfeitoria.com/curadoria, é a campanha desse livro.
Quem quiser ver as ilustrações estão lá. Mas o conteúdo já está maravilhoso, está todo ilustrado. A Bombal entra para dizer, gente, é maravilhoso realmente esse conteúdo, e também para possibilitar a ida desse livro, expandir ele para o mundo, né? Que a gente fala. Então vai para livrarias, vai para livrarias online, quem sabe vai virar um e-book, à venda. Mas hoje quem faz parte, quem já adere lá, quem já faz parte desse projeto, já tem uma recompensa lá que inclui o e-book, né? Além do livro impresso. Então, fica aqui o convite. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Vamos chamar a Dani. Deixa eu chamar ela aqui. Olha, a Dani tá entrando. Eu vou falar um pouquinho dela. Bom, a Tati é a Tati da benfeitoria, gente, que a gente tem um monte de parceria, de coisas queridas. Oi, Dani! Olá, Bel, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Que bom que você pode estar aqui nesse domingo, finalzinho de dia, né? Início de noite, É para bater verdade, um papo sobre. friozinho, eu tô em Floripa, tá um friozinho. Onde é que você tá no Rio, né? Tá frio aí? Como é que tá? Eu tô em Juiz de Fora, Minas, e tá friozinho também. Ai, Tá friozinho friozinho. também. Mas o dia É. tá lindo de sol. Aqui ficou um pouquinho nublado durante o dia, mas tá bom. Eu adoro frio, tá tudo ótimo. Tava falando aqui um Tá aqui. pouquinho. Eu tava Oi? ouvindo, super feliz ouvindo você falando do livro, de toda a história. A gente está bem É. feliz de estar aqui com vocês na Bambual, trazendo todo esse conteúdo que foi planejado com muito carinho para todas as pessoas cuidarem de si. A gente fica brincando dizendo que é a ativação da farmácia interna, né? Ao invés da gente ir lá e tomar um remédio aqui, outro ali, a gente começar a buscar essa pílula interna, ativar as nossas químicas internas e, enfim, foi por isso que o livro foi pensado. Maravilhoso. Então, estava falando um pouquinho aqui que a Tati Leite é a Tati que a gente aqui na Bombol conhece, porque uma das idealizadoras e realizadoras da benfeitoria, a gente tem essa parceria maravilhosa com a benfeitoria. Sou super admiradora da Tati. E você, Dani? Fala um pouquinho de você, a sua formação. Eu ia ler aqui, mas eu acho tão mais legal a pessoa mesmo se apresentar, a tua jornada, Bem, que não é pouca. primeiro eu sou muito sortuda, porque eu sou irmã da Tati, então a Tati é essa mulher incrível que a Bel estava falando. A Tati, ela é idealizadora da Benfeitoria, que é uma plataforma de financiamento coletivos para projetos de impacto. Então, ela é uma mulher assim que está sempre pensando no mundo, nas pessoas, né? De como melhorar o mundo. E então eu tenho a sorte de ser irmã, sou a irmã mais velha. Ela é logo depois de mim. Mas nos últimos... A Tati se mudou para Floripa, ela virou minha vizinha de novo ali no início da pandemia. Então a gente também teve essa sorte de estar junto. E quando tudo fechou, a gente fechou para o mundo, mas a gente se abriu ainda mais, uma para outra. As casas ficaram quase que conectadas. A gente é praticamente vizinha, né? E praticamente não, literalmente vizinha. Hoje de manhã eu acordei com os meninos na rua, já desci correndo para ver os sobrinhos. Então, é uma delícia, assim. Sobre a minha trajetória que você estava perguntando, eu brinco que na minha outra vida eu era cientista, né? Na outra vida, dentro dessa vida ainda, mas eu era cientista. Então, eu trabalhava com desenvolvimento de medicamentos, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de fisiologia. Então, eu comecei lá com o DNA, fui para a célula, depois fui para os cobaias e eu brinco que agora eu sou pesquisadora do ser. Eu gosto de estar com pessoas. Hoje eu trabalho com mentorias integrativas, onde a gente junta bastante conhecimento empresarial, mas junto com bem-estar. Então, ele é uma coisa de uma mistura de razão com sensibilidade, de ciência com algo mais intuitivo. Então, essa busca dessa plenitude, né? E a jornada, que foi a jornada Expresso do Autocuidado, que foi a primeira jornada que a gente lançou, que você estava comentando na pandemia, ela foi essa busca pela cura,
né? Porque a gente estava num momento de momento muito desafiador da humanidade como um todo, mas a gente percebe, por isso até o lançamento do livro, é que por mais que a pandemia tenha passado, a gente não ficou bem ainda, né? A gente ainda não está 100%, quer dizer, talvez a gente nunca tenha estado 100%, mas a sensação que a gente tem é que as coisas, mesmo pós-pandemia, elas ainda não retornaram. As nossas faculdades sociais não estão 100%, a gente ainda não conseguiu se conectar 100%, e tem muita gente adoecida, né? E a jornada Expresso do Autocuidado, que está gerando esse livro, Inspira, Respira e Pira, é essa busca dessa cura interna, assim, dessa plenitude interna. Maravilha. Então, mas só voltando só um pouquinho aí na sua biografia, mini bio, ou jornada pessoal, ou reencarnações, né? Eu adorei isso. Ah, na outra encarnação eu fui cientista. Eu também gosto disso. Mas aqui na biografia que tá lá na campanha, na benfeitoria, tem um trecho assim, ó. Dona de um repertório bruxólico divino. Bem, acho que quem escreveu isso foi minha irmã, né? Porque eu não ia ser tão... Mas, enfim, isso é uma coisa... Isso foi uma das coisas que me despertou, assim. Quando eu entrei num processo de crise existencial, sei lá, em 2013, 2014, assim, onde eu estava já no momento muito bem, financeiramente bem, com a família bem, com o filho bem, com o trabalho bem. A gente estava com o CIEMP, que é um centro de pesquisa no norte de Florianópolis, super uau. E sabe quando você está, uau, check, 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 estou bem em várias coisas, mas cadê eu? Né? Onde eu estou nisso tudo? E eu comecei a questionar, onde, para além de ajudar as pessoas através do desenvolvimento de medicamentos, eu queria ajudar as pessoas a... Porque a gente é um processo, o adoecimento, né? Então, eu posso intervir de uma forma externa, farmacológica, mas eu também posso estar trabalhando nesse processo ou de cura ou de não adoecimento, né? De prevenção disso. Então, eu comecei a ter muitos questionamentos internos. E aí, nessa época, eu me lembro que eu disse assim, tá bom. Mas o que uma cientista jamais faria? Porque eu, como cientista, acabei me tornando... Claro que isso é muito meu já, mas eu acho que o meu trabalho gerou gatilhos para isso aumentar ainda mais. Uma pessoa mais controladora, porque você imagina, os nossos experimentos tinham que ser super bem controlados, né? Uma pessoa que faz muitos julgamentos, eu tinha que o tempo inteiro estar avaliando os papers, as teses, questionando, muito questionadora demais, racional demais, onde tudo tinha que ter um porquê, uma comprovação. Então, eu cheguei no momento em que, por mais que eu estivesse muito bem profissionalmente, eu não estava bem pessoalmente. E aí, essa coisa do repertório bruxólico, ele nasceu da seguinte pergunta: o que uma cientista jamais faria? E o que eu, na época, encontrei foi magia. Uma cientista jamais faria magia, buscaria magia, né? Porque exatamente a magia ela é o oposto, no sentido de não ter uma comprovação, de não ter uma coisa que vai sempre ser igual, que tem que ser super controlado. Ela é o oposto. E aí foi uma busca minha por encontrar repertórios de magia. A primeira aula mesmo que eu fui. Aqui eu moro na Ilha da Magia, né? Eu moro em Florianópolis, assim. Tem até a universidade de magia, de 7 anos, se você quiser. Então tem toda uma história Wicca. E eu estudei muito a religião Wicca, muito o xamanismo e muitas outras coisas que é exatamente você começar a se abrir para o mundo, para o sensível, para o intangível, para aquilo que não é mensurável, para aquilo que não é comprovado, para aquilo que talvez só você tenha percebido e sentido sem ter, mas então não deve ser verdade, isso não se repete igual se eu juntar todos os fatores. Não, eu comecei a entender que eu poderia buscar o meu sentir e desenvolver o sentido que eu quisesse dar para aquele meu sentir através disso, que era algo que eu estava muito anestesiada. Então, a busca do sentir foi daí que esse repertório bruxólico, dito pela minha irmã, talvez, como sei lá qual foi o termo que você usou, do repertório.
que foi a partir daí que eu comecei a desenvolvê-lo. Então, o livro, ele traz muito provocações do que você pode estar fazendo para aumentar essa sua sensibilidade, a sua percepção do mundo, com coisas que são cientificamente comprovadas, porque, claro, eu continuo com o meu pé, né? Não deixo de ser uma pessoa extremamente questionadora e estudiosa, etc., mas também com bastante saberes ancestrais e bastante saberes não cientificamente comprovados. Muito bom, muito bom. Esses saberes também que estão dentro da gente, né, Dani? Dessa mulher selvagem, né? Que quando se permite se expressar no mundo, sabe muito bem de onde vem força, de onde vem sabedoria, de onde vem paciência, de onde vem perspicácia. E é por isso que é muito mais provocações de experiência do que exatamente, sabe? É assim, ó, o que você vai sentir nessa experiência, eu não sei, mas experiencia, testa, se abre para isso, né? Não é uma resposta concreta do tipo, olha, se você fizer A mais B, você vai sentir C. Não. Ó, inclusive tem algumas muito provocativas. Teve algumas que eu fiquei assim, até na dúvida. Será que já dá para botar isso? Mas já era já no meio do processo. Eu falei, ai, vamos botar. Teve uma que eu adoro, que é a gente fez 21 dias, né? E um deles é o poder do feminino e do masculino. Então, a gente criou toda uma experiência de uma música onde eu estou ali falando que, cara, quando a pessoa entra, é uma experiência. Muito bom. Então, isso também é bem interessante da gente falar, da gente contar, né? Que então, cada dia desse que vocês planejaram, ele é composto, cada dia tem uma proposta diferente, né? Não é tipo, todo dia a gente vai fazer uma meditação, todo dia isso, não é nada disso, né? Nossa, Cada não, dia é único, né? foi super estudado, a proposta foi super estudada, porque ela começou de uma forma, vamos, né, trazer pílulas de autocuidado. Pô, isso é uma coisa simples, mas eram 21 dias, onde cada dia era um tema, e dentro do tema eram só 15 minutos, onde tinham que ser 5 minutos de algo que inspirasse, como você falou, 5 minutos de algo que trouxesse presença, que a gente chama de respiração, mas não necessariamente é só uma respiração, e 5 minutos de algo que jogasse a sua energia para fora, né? Te ativasse, que a gente chamou de piração. Só que cada dia tem um tema baseado na teoria do U. Então, no primeiro momento, a gente está entrando na gente. Então, assim, a gente começa, sei lá, falando do despressurize, né? Aí depois começa a se esvaziar, aí começa a desapegar, aí depois a gente precisa, o que que a gente precisa podar, o que que está em exagero, o que você precisa aceitar ou perdoar dentro de você ou dos outros. Então foi um processo assim, de ida bem dentro, sabe? Onde você precisa colocar limite, né? Limite para si, limite para outros. Enfim, o que depois disso tudo você ainda precisa ressignificar. Então, foi essa primeira semana. Ela é uma semana bastante densa, mas bastante bonita, sabe? De entrar dentro de si. Aí, no segundo momento, depois de a gente ter feito essa descida, tirando os exageros, podando, ressignificando e tal, a gente começa num momento de ganhar poderes. Então, a gente fala sobre o poder do feminino e do masculino, né? O poder do auto-amor, a autocompaixão. A gente fala do poder físico, mental, espiritual, emocional. Então, assim, como resgatar a sua força. Você tem vários poderes. Vamos resgatar alguns poderes aqui. A gente vai num processo desse resgate e depois a gente acende, volta, falando das nossas relações. Então, a gente começa falando das relações com os nossos ancestrais, né? Depois a gente vai da relação amorosa, a gente fala da relação com os filhos, a gente fala da relação com o mundo, a gente fala da relação com a casa, fala da relação do trabalho, por fim, com o mundo, né? Então, assim, não é que é só para então quem tem namorado, uma relação amorosa? Não, porque se a gente só fala isso um dia, e mesmo assim a relação amorosa, você não precisa estar em relacionamento para isso, né? Tem gente muito que pergunta também, é só para quem é mãe? Também não é só para quem é mãe, porque o trajeto a gente só fala de um dia em relação com filhos e não precisa nem ser seus filhos, né? Ou pode
poderão ser seus filhos no futuro. Mas é muito como a gente se relaciona com tudo isso. E nunca é, Bel, trazendo, cara, é assim que você tem que fazer, né? Eu acho que esse é o grande poder, assim, ó. Vamos refletir sobre isso? O que você pensa sobre isso? Né? A gente traz provocações, seja de algo inspirador, né? De algo para a gente ler, observar, seja de algo para a gente sentir, de experienciar, mas sempre trazendo assim, tá, e você? Como é que você percebe isso? Que eu acho que aqui é que mora o grande empoderamento, né? Essa cura de fato, que é essa inteireza, que é você se apropriando das coisas, né? Você percebendo como você vê cada coisa, como você sente cada coisa, como você se sente sendo provocado em cada coisa. Então, a gente já tinha feito, a gente fez uma jornada experimental com 150 mulheres, então teve bastante gente. E isso, assim, enquanto para umas a coisa tinha sido super leve, para outras tinha sido super difícil. Enquanto para umas tinha sido, sei lá, mágico, para outras tinha sido mais sofrido. Enfim, para cada uma, o quanto foi o dia, naquele dia especificamente, porque a gente tinha até uma pergunta por dia, né? Então, foi muito legal ver o quanto isso acaba sendo personalizado. É uma coisa única, mas como ela não diz, ela não te dá o remédio final, ela te provoca a sentir o quanto que isso provoca em você. É lindo demais. Lindo demais. Não é diretivo, né? É Isso. É provocativo. 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 E eu Exatamente. sinto também na tua fala que tem uma coisa assim de um chamado para experimentar. Né? Não é doloroso. Experimenta, né? Você está no Experimenta, se controle, a abre, o gente. máximo que vai acontecer é você não gostar. E vamos lá, você só gastou 15 Isso. minutos, né? E tem Exato, muita essa coisa exatamente. assim, de quando tá desconfortável, o que será que está acontecendo para estar desconfortável? Né? É um convite a uma investigação interna. Porque, no fundo, é tudo uma questão de autoconhecimento. Né? De você olhar para si e ver como você se sente, o que você pensa a respeito. Então, ele é um convite, é uma provocação. O tempo inteiro são provocações para você se olhar. Sabe? Para Uhum. você se olhar e você olhar o mundo. Você se olhar e olhar o mundo. E foi Sim. essa busca que eu fiz lá atrás, quando eu falei o que uma cientista jamais faria. É claro que eu fiz várias coisas que para mim não fizeram sentido nenhum. E tá tudo bem. Mas tiveram várias coisas que eu falei, nossa, isso para mim fez muito sentido. Que legal, que gostoso. Vou botar isso no meu repertório, nas minhas referências, passar a fazer isso com mais vontade, mais vezes, né? Sim, e quando eu conheci o projeto, além de ser uma jornada de autocuidado, de autoconhecimento, é um autocuidado da saúde mental, que a gente tanto percebe que a gente precisa cuidar. Né? Ela realmente está diretamente ligada à nossa saúde mental. Foi isso que eu percebi. É isso mesmo? Então, ela tem muito da saúde mental. Na realidade, a gente até fala do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Então, assim, eu diria que é mental e emocional muito, mas ela acaba criando um canal de conexão que eu acho que entra numa... Algumas pessoas conseguem entrar numa faixa que eu chamaria de espiritual. Espiritual não é assim, ai, Deus ou enfim, cada um vai Uma ter uma religião, maneira, né? não é religiosa, né? Mas Uhum. o que eu, Dani, estou chamando de espiritual é uma conexão com algo maior. Uma conexão onde você se sente pertencente a algo que está para além de você, para além da sua família. Por isso que a gente começa, né? A gente vai lá dos ancestrais, daqui a pouco a gente está falando da conexão com o mundo, porque nós somos pertencentes a um mundo enorme, a um mundo lindo. Isso tudo está, pelo menos do meu ponto de vista, de uma certa forma conectado. Então, esse pertencimento, essa sensação de conexão, para alguns pode ser provocado. Não diria que é o intuito final, necessariamente. Eu concordo contigo que ele pega muito o emocional e o nosso mental, até mais do que o físico, porque o Pira, ele tem o físico, mas no fundo são 5 minutos, né? Então, acho que ele realmente trabalha mais o mental e o emocional. Mas ele abre espaços, sabe?
para outros. Maravilha. Antes de seguir com as minhas perguntas difíceis que eu gosto de fazer, eu queria só lembrar quem está entrando agora, quem está assistindo, que a gente está falando da campanha de financiamento coletivo do livro chamado Inspira, Expira e Pira, que foi inspirado, né, que contém a jornada chamada Expresso do Autocuidado, que foi realizada, já apoiou muitas mulheres, principalmente mulheres, né, nesse caminho de autocuidado, de cuidado com a saúde mental, com a saúde física também, com os relacionamentos, e isso que a Dani estava falando, com essa conexão, com esse ajuste fino aí, talvez com autoconexão, e aí a gente também, então, está falando de espiritualidade, né? E aí, Dani, aqui na campanha, então, a página da Benfeitoria é benfeitoria.com/curadoria, tá, gente? Então, entrando lá, vocês vão ver que tem, além de receber o livro, tem várias outras recompensas, né? A partir de R$ 60 você já recebe o livro físico. A partir de R$ 30, eu acho, 35, seu nome já está nos agradecimentos. E aí, lá na página, tem uma frase que vocês colocaram que eu achei muito bonita, que é assim, é um projeto de curadoria e produção de conteúdo de cura, em todos os sentidos da palavra. E aí eu queria te pedir para você comentar um pouquinho, que todos os sentidos são esses da palavra cura, que é uma palavra tão linda, realmente. Então, isso é bem legal, porque quando a gente fala no inglês, o cura ele pode ser to heal ou to cure, né? Ou cure ou heal. O cure nos Estados Unidos, ou no inglês, ele tem a ver com você se curar de alguma doença física, muito física, né? Fez machucado, se curou. Você estava doente, se curou de algo, né? Essa recuperação física, assim. E o heal, ele vai um pouco além disso. Eu posso estar morrendo e mesmo assim ser healed, que é eu estar curada em outras esferas, né? Eu ter feito, sei lá, as pazes com pessoas queridas da minha vida, com a minha própria história, enfim. Então, o heal, ele tem uma abrangência maior. E aí, nesse caso da cura que a gente está querendo trazer, é esse heal que tem a ver com o que eles, no inglês, seria o holiness, que é essa busca por algo maior, pelo seu todo, pela inteireza do ser. Então, essa palavra cura em todos os sentidos, a gente está falando muito mais como uma cura, por uma busca de uma inteireza, do que por uma cura necessariamente física de alguma doença específica. Então, quando a gente está falando dessa busca, dessa inteireza, a gente está falando exatamente dessa questão que a gente comentou há pouco tempo, né? De um poder mental, emocional, dos corpos que a gente tem, enfim, do físico, mental, emocional, espiritual, que é essa busca dessa inteireza do ser. Porque eu posso... a doença física tem várias origens, mas a maior parte das nossas doenças, elas vêm de um adoecimento nosso mesmo, de mental, de emocional, onde a gente vai ficando triste, onde a gente vai ficando frustrado, onde a gente vai ficando deprimido, e isso abala a gente energeticamente e a gente vai ficando doente. Claro que eu posso simplesmente cair, me machucar, sofrer um acidente e ter alguma coisa. Então, tem várias origens, mas essa o histórico, como a gente percebe o mundo, como a gente vê o mundo, é uma delas, né? Então, quando a gente está falando dessa busca da cura em todos os sentidos, são esses os sentidos que eu comentei agora, mas que, no fundo, é a busca pela inteireza do ser, quando a gente se sente inteiro, apropriado dos nossos poderes, onde a gente sente que a gente está no nosso lugar do sistema, onde a gente sente que a gente está... quando a gente está feliz de verdade. Né? Tem um processo que não é uma alegria do uau, é uma felicidade quase calma, assim. É quando você está plena. Né? Então, é a busca por essa plenitude. Esse seria assim, o sentido da cura. Uau, eu quero!
Eu quero. Isso é E muito vem cá, louco, né, Bel? Porque às vezes a gente está nisso, daqui a pouco a gente sai, o dia a dia tira a gente desse estado, e a gente tem que fazer essa busca de uma forma ativa. Então, o livro são provocações para você reencontrar isso. ah, a Letícia falou que também quer. Bora, Letícia. Maravilha. É isso. E é interessante porque é isso mesmo, né? A gente tá bem, né? Tá lá na terapia, inclusive, e tal. E aí, de repente, dá uma baixa de energia, você esquece, né? Uma coisa assim, gripe, né? Uma gripe é algo comum, não deveria, mas é algo comum, né? E aí, às vezes, meus familiares, a gente se lembra, o que é mesmo que eu tenho que fazer quando eu fico gripada? Ah, é própolis, é alho na água, você já tomou o chá, não sei, tinha esquecido do chá, né? Então, esses lembretes, né, e essa jornada, esse acompanhamento é maravilhoso. Então, você também é idealizadora e realizadora do Mulheres que Sou. Sou. Você pode falar um pouquinho para a gente desse projeto, que é um livro seu, inclusive? Então, Mulheres que Sou, ele nasceu desse momento de crise que eu mencionei lá atrás, 2013, 2014, onde foi essa busca por mim. De caramba, o que está acontecendo que eu tenho, né, várias coisas materiais, não só materiais, mas eu não estou feliz. O que está acontecendo? E o que eu percebo aqui no meu caso, Bel, é assim, eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, se me deixarem, eu vou ficar trabalhando, sou super workaholic, assim, tenho maior tesão no trabalho. Mas se eu não sair desse... Mas ao mesmo tempo que eu gosto, ele me bota no momento de um piloto automático que eu fico muito anestesiada das coisas da vida, do sensível. É como se eu criasse uma armadura e fosse, sabe? E o Mulheres que Sou foi uma busca por reconhecer as outras mulheres que eu calo quando esta super profissional ganha um destaque que fica à frente do, sei lá, da mãe, que fica à frente da mulher, que fica à frente da namorada, que fica à frente da puta, que fica na frente da dançarina, que fica na frente das várias outras que me habitam, porque eu sou múltipla, né? E não só eu, você, todas nós somos, assim. E a gente acaba não dando voz a essas outras mulheres, né? Então, foi um processo de busca dessas várias mulheres que me habitam, que surgiu o livro Mulheres que Sou, que foram textos em busca de mim, e várias, inclusive várias coisas que eu fui descobrindo estão também nessa jornada, que a gente colocou aqui no Inspira, Respira e Pira. Mas eu, especialmente no Mulheres que Sou, tem todo um trabalho do feminino, de um resgate do feminino, para ter um equilíbrio entre o meu feminino e o meu masculino. E quando eu falo do feminino, ele não é da mulher versus o homem, não é porque a mulher então tem que se pintar mais. Não, não se trata disso. Ela é uma busca por uma energia que em mim, se eu deixar, ela vai embora, ela fica abaixo da minha energia masculina. A minha energia masculina, quando eu chamo de masculina, é uma energia de ação, uma energia de estar sempre falando, é uma energia para fora, né? De ação, de fala, de decisão, de blá, blá, blá. E não de observação, de escuta, de contemplação, de acolhimento. E não é só o acolhimento do filho ou das outras pessoas, é especialmente para mim, né? O quanto várias vezes eu entro no piloto automático e paro de me acolher. Então, o que eu gosto de fazer? Cara, eu amo dançar. Há quanto tempo eu tô sem dançar? Eu adoro ouvir tua música lendo livro. Há quanto tempo eu não ouço música e não tô com teu livro? Cara, eu amo estar com as minhas amigas. Há quanto tempo? Sabe? Então, quando você começa a ficar só numa energia masculina de ação para fora e pouco de introspecção, de estar observando o
corpo. Então, às vezes, caramba, às vezes você tá... Inclusive as mulheres, né? Quando menstruam e tal. Às vezes a gente não tá nem mais notando. Toma pílula, diminui a cólicas, não sei o quê. Cara, mas o corpo fala. Ele tá te dando uma mensagem. O que que ele tá falando? O que que você não tá se dando que ele tá pedindo? É algum descanso, não é? É algum choro? Porque às vezes a gente precisa chorar para botar para fora, para limpar. O que que é? Então, essa busca pelo sentir, de escuta, especialmente de escuta do corpo. Então, tem até alguns textos que eu falo assim, como minha cabeça, minha mente, ela é ciumenta do meu corpo. Quando eu começo a cuidar do meu corpo, ela já fica, tá perdendo tempo, isso não é importante. É assim mesmo, Dani. Né? Você tem um projeto, para de cuidar dele. E assim, e além do corpo, essa coisa das várias mulheres. Então, por exemplo, da arte, como eu busco a arte. Nossa, de novo, eu era cientista, super racional, mas e a arte? Onde é que ela precisa me habitar? Como que ela pode me ajudar a sobreviver a mim mesma, né? Tipo, me ajudar a sobreviver, me salvar de mim. A dança. Então, eu comecei a fazer dança cigana. Então, eu tenho hoje várias fantasias, adoro dançar fantasiada. E no meu dia a dia, eu sou super prática. Daquela que me arrumo em 5 minutos, não preciso passar nada, vou direto, tô pronto. Mas quando eu quero cuidar de mim, é um outro processo. Então, Mulheres que Soa é esse movimento de estímulo às mulheres para que elas olhem para si e reconheçam essas várias mulheres que as habitam. Para que elas cuidem dessas mulheres tanto quanto ela cuida da mulher que é a mais vista ou mais reconhecida na sociedade, seja profissional, seja mãe, seja esposa, enfim. Então, é nesse sentido. Maravilha. Então, quando eu puxei aqui o nome, né, para te provocar também, Mulheres que Sou, Mulheres que Sou, porque tem uma É o brincadeira, soul de alma, né? É o o Sou soul de alma, que S-O-U-L, é o soul de alma. exatamente, que é genial, né? Não é Mulheres que Sou nesse lugar talvez mais mundo, mas talvez justamente nesse lugar mais alma, né? Então, muito lindo. Inclusive, é um perfil aqui do Instagram, Mulheres que Sou, que S-O-U-L, viu, gente? E Dani, para a gente encaminhar aqui para nossa finalmente aqui da conversa, mas ainda tem muito papo, enfim, queria te perguntar o seguinte: durante a jornada que vocês então colocaram no mundo essas pílulas diárias, como foi essa jornada assim para você? É, o que você contaria para gente assim de fatos inusitados, algumas histórias, o que deu certo, o que deu errado? Fala um pouquinho para gente como foi. A gente já. A jornada começou quando estava na pandemia, né? Então, a Tati, especialmente, estava tipo, tô enlouquecendo. Eu estava num momento, confesso que muito privilegiado, porque meu filho já não morava em casa, aluguei uma casa em frente à praia, então eu estava assim num processo super de conexão comigo, com a natureza, para dentro, e ela estava super piradaça, assim. Então, foi pensando em coisas que poderiam ajudá-la. Então, esse eu acho que foi o primeiro ponto, assim. Um avatar como ela, que era uma pessoa que estava sem tempo para si, sem tempo para nada. Então, coisas que poderiam ajudar. Só que, é claro, a gente vai experimentando coisas e nem tudo funciona, nem tudo dá certo. E o que mais deu a maior dificuldade é que a gente queria trazer coisas que coubessem 5 minutos de inspiração, 5 de respiração e 5 de piração. Então a gente descobria coisas fantásticas, mas que demoravam 1 hora. Pô, 1 hora não tem que ser em 5. Então, quando a gente fez, a curadoria foi porque a gente pegou coisas prontas, mas muito a gente teve que fazer até através de recortes de coisas alheias, que a gente precisava encaixar em 5 minutos. Mas o fato assim, o que eu mais gostei tiveram 2 coisas que eu mais gostei de produzir, que foi o poder do feminino e do masculino e o vídeo do Limites. Mas o vídeo do Limite, assim, imagina, eu não sou videomaker, né? Eu fiz pegando conteúdos e tal. Daqui a pouco eu mostro pra minha irmã assim, tá horrível! Isso assim, Tati, mas o conteúdo tá fantástico assim, mas Dani, tá horroroso.
ter que jogar fora isso. Vamos ter que fazer outro. Tudo bem que pode ser nessa linha de conteúdo, mas não tá legal. Então, assim, tiveram momentos de como que cada um vai receber, porque, de novo, para mim tá ótimo, para ela não tá. E a gente tem que pensar numa coisa para os outros, né? Tiveram mulheres falando muito, especialmente... aí não tem muito especialmente, que para cada uma coisa foi diferente. Mas, assim, tem uma pessoa que me tocou muito no final da jornada, a Simone. A Simone, ela tá conosco desde o primeiro dia, que algumas mulheres entrando no meio e começando no início, mas entrando no meio, a gente se dispunha a falar com as pessoas uma vez por semana, enfim. Mas a Simone, ela entrou. A Simone, ela trabalhava na casa de uma moça que eu também conhecia, que eu dei mentoria. E, cara, ela começou do tipo... Tava mal e resolveu fazer. A Simone, ela foi crescendo tanto na vida como um todo e sempre falando comigo. Até hoje eu tenho contato com a Simone, até hoje ela me fala das vitórias e até hoje ela fala o quanto a jornada foi importante para ela. Então, depois disso, ela fez prova do ESEJA para terminar o 2º grau. Ela emagreceu não sei quantos quilos. Ela melhorou o relacionamento com os filhos, com o marido, com não sei o quê. Então, eu acho que aquele, por exemplo, a jornada foi um pontapé muito lindo para ela de dizer, chega de olhar só para os outros. Eu preciso olhar para mim. Veja, a gente não teve a ver com todo o resto. Foi ela, entendeu? Mas, de alguma forma, aquilo foi um primeiro momento onde ela disse, eu mereço me olhar. Eu mereço me cuidar. E isso não tem preço, né? Então, a gente ficava, eu e Tati, a cada dia que a gente recebia as mensagens, porque diariamente tinha uma avaliação, a gente ficava assim na torcida pelas mulheres. Porque, no fundo, foi para isso que a gente fez. Então, não sei se tem uma história engraçada, mas tem isso, de você conseguir ver nos outros o resultado que você gostaria que eles tivessem. Isso não tem preço, né? Delícia. Coração quentinho aqui, só de te ouvir falar. E aí, com mais vontade ainda que esse livro chegue no mundo, né? Muito bom. No perfil lá da benfeitoria, na página da benfeitoria da campanha, né? Tem isso, né? Então, vendo esse resultado, vendo essas mulheres, esses depoimentos, vendo o quanto transformou. Então, poxa, vamos transformar essa jornada num livro para ter essa possibilidade de mais expansão pelo mundo e tal, né? Então, enfim, eu entro aqui com a Bomboal para apoiar isso. Falou em livro para transição, falou com a Bomboal. Não, e quando vocês se mostraram interessadas para a gente, foi assim, um presente, que assim, tá, uma coisa a proposta é a gente pegar um valor para poder imprimir algumas cópias e essas cópias serem distribuídas não só para quem nas recompensas tem a recompensa do livro, mas também para instituições, né? Onde eu e a Tati, a gente não está pegando absolutamente nada assim para a gente. É um projeto totalmente sem fins lucrativos. É para pagar mesmo a edição, a ilustração, a produção. Mas aí depois que você entrou e falou do desejo de colocar isso em livrarias, a minha irmã, a Carol, já tinha dito, poxa, gente, eu quero poder estar sempre dando para as minhas amigas, mas eu também não quero criar um estoque de livros, eu quero poder comprá-la de vez em quando nas livrarias. Então, assim, quando você chegou e falou disso, para a gente foi um super presente, né? Porque significa que outras pessoas vão poder ter acesso para além dessa campanha. Até porque a campanha está muito limitada nas nossas redes. Então, aproveito, faço aqui um pedido para quem está nos ouvindo, para se vocês puderem falar do livro, abrir a campanha no benfeitoria.com/curadoria, para que esse livro nasça e chegue a mais mulheres. Vai ser lindo. Mesmo que não contribuam especificamente, mas se puderem também divulgar, já vai ser um ótimo presente. Exatamente. É isso, né? Eu aprendi isso com a Tati Leite, que é isso, financiamento coletivo não é tanto em, me dá um dinheiro, mas é muito do, cara, faz parte do projeto. E se por acaso você, né, quem está ouvindo a gente, não se interessou, não se interessa em ter o livro, tá tudo bem, mas acha que conhece alguém que vai se interessar, compartilhe a campanha com essa pessoa, ou quem sabe adquire o livro e dá de presente. Mas
é muito mais crowned do que found, né? Então vamos divulgar, vamos pôr no mundo, vamos falar com os amigos, com as amigas. E a gente já está 60% da meta, mas ainda falta um pouco, gente. Vamos chegar lá. E a Bambual entrando agora também apoiando a campanha do financiamento, mas com certeza vamos pôr esse livro no mundo. E ele E tá Dani, lindo, né? Ele é um super presente, ele é uma delícia de estar ali na cabeceira, sabe? Então, assim, é gostoso então, de receber e de presentear também. também. Não, e vamos falar das ilustrações da Marina, né, cara? Que são inspiradoras, são Maravilhosa. deliciosas. Maravilhosa. Marina que faz os cadernicos. Quem conhece sabe, né? Eu gosto de falar que são lindos e profundos, né? E com certeza vem com essa energia dela também. E eu queria destacar mais uma coisa. Quem entrar lá, então, na plataforma Benfeitoria, tem algumas páginas de amostra para mostrar um pouquinho o conteúdo, a beleza que está o livro e os QR Codes. Por que isso, né? É um livro, a gente pode dizer que é um livro É um que expande livro páginas guia. do livro. Ele é um Oi? livro guia. Ele guia para você sair de lá para outros. Para outros mundos, né? Então tem uma série de QR Codes, porque é isso. Olha, veja esse vídeo, ou ouça essa meditação, eu não sei exatamente, porque né, o conteúdo é dessas mulheres maravilhosas, mas é isso, tem QR Codes para expandir. Então, é um livro realmente que está muito rico. E a gente então quer fazer esse convite para quem se interessar, quem quiser saber mais, manda um direct aqui para mim, aqui para Bambual, ou mesmo lá para Dani, para Tati, vamos trocar ideia. Quem tiver ideias também para apoiar mais ainda essa campanha, a gente está aberta. Sempre muito bom, né? Também ter ideias, receber sugestões. E bora pôr esse livro no mundo, Dani. É isso aí. Finalizando aqui, Finalizando, agradecendo aí, Bel, o convite da live. Ai, vocês, como Bambual como um todo, entrando nesse projeto. Obrigada. Espero que isso chegue no gratidão, coração querida. de muitas mulheres. É isso. Gratidão também pela confiança aqui no meu trabalho, trabalho da Bambual. Seguimos aí, quero ver se na minha mão. Vambora, vambora, pessoal. Beijo, Tati, beijo, Marina, vambora. Ótimo domingo. Beijo. Vamos em frente.